Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje, a nossa análise mergulha em Gênesis, capítulo 6, que é, sem dúvida, um ponto de virada fundamental em toda a narrativa bíblica. É exatamente aqui que a história da humanidade dá uma guinada bem sombria, sabe? E já começa a preparar o terreno para o que viria a ser o grande evento do dilúvio. Então, para a gente se localizar direitinho, estamos bem no comecinho da Bíblia. Antigo Testamento, livro de Gênesis, capítulo 6. Esse é um momento chave, crucial mesmo na história da humanidade. É um ponto de inflexão onde, basicamente, o destino do mundo inteiro vai ser decidido. E a narrativa, olha, já começa com uma observação divina, que é bem sombria, bem direta e que estabelece o tom na hora. Vamos ouvir? O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra. Essa frase, sozinha, já define todo o conflito do capítulo, que é essa condição moral da humanidade que tinha chegado num ponto insustentável. E essa constatação divina acaba forçando uma reflexão, né? Uma pergunta que ecoa através da história. Afinal, qual é o limite para a maldade humana? Em que ponto a coisa fica tão séria, a corrupção se torna tão grande que uma intervenção se faz necessária? Pois é, este capítulo vai explorar justamente essa questão e de uma forma bem intensa. Então, vamos começar analisando a descrição desse mundo. Um mundo que se desviou completamente do seu rumo. O texto vai nos dar um panorama de como as coisas chegaram nesse ponto tão crítico, nessa corrupção que tomou conta de tudo. Olha só, o cenário é descrito com alguns detalhes bem específicos. Primeiro, a humanidade estava crescendo, se multiplicando pela Terra. Mas aí começam a surgir umas uniões, digamos, controversas entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. É nesse contexto que Deus estabelece um limite para a duração da vida humana. E, para completar, a Terra era habitada por uns seres bem misteriosos e poderosos, os tais Nefilins, que o texto descreve como os heróis da antiguidade. E aqui, a gente começa a ver a profundidade do problema. A corrupção não era algo superficial, sabe? Ou que acontecia de vez em quando. Não, o texto é muito enfático, é categórico. Escuta só. Toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Isso é uma descrição de totalidade. A corrupção tinha atingido a essência, o âmago do ser humano. Bem, com um diagnóstico desses tão grave, a narrativa muda de foco. A gente sai da perspectiva da Terra e vai para a perspectiva divina. Vamos ver agora como Deus reage a esse estado de corrupção que tomou conta de tudo. É um momento assim de muita emoção, mas também de julgamento. Olha, essa é sem dúvida uma das passagens mais fortes e que mais humanizam a perspectiva de Deus em todo o texto. É um peso muito grande aqui. Vamos ler com atenção. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Percebe? Não é uma reação de raiva fria, distante. É de uma tristeza profunda, de um pesar imenso. E é a partir dessa dor que vem a sentença. Uma decisão drástica, final. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Arrependo-me de havê-los feito. A linguagem aqui é definitiva. Transmite toda a seriedade e a escala gigantesca da decisão que estava sendo tomada ali. Pronto. O veredito foi dado. A consequência para aquela corrupção total seria a aniquilação completa. A narrativa aqui cria uma tensão enorme, deixando aquela pergunta no ar. Será que esse é o fim de tudo? Mas, no meio de toda essa escuridão, surge uma luz, um raio de esperança. A história nos apresenta uma exceção, um único indivíduo que se destacou no meio de toda aquela corrupção. E aqui começa, digamos, o terceiro ato da nossa história, a jornada de Noé. E essa imagem aqui ilustra perfeitamente o porquê de Noé ser essa exceção. É o contraste entre dois mundos. De um lado, o mundo como ele estava, a terra estava corrompida e cheia de violência. E do outro lado, Noé era um homem justo, íntegro, andava com Deus. É um contraste absoluto, sabe, entre a regra e a exceção. E é isso que vai justificar a salvação dele. Só que essa benevolência que Noé encontrou não foi algo passivo, de graça. Ela veio com uma missão. E que missão? Uma tarefa monumental, um verdadeiro projeto de engenharia divina para preservar a vida na Terra. Então vamos em frente e ver exatamente como isso se desenrola, com as instruções para construir a arca. E as ordens são muito, muito específicas. Dá uma olhada. O material, madeira de cipreste. O revestimento, para não entrar água, piche por dentro e por fora. A estrutura, dividida em compartimentos, tudo organizadinho. E mais,
3 andares, inferior, médio e superior. E até os acessos foram definidos, uma porta na lateral e uma abertura no teto. É um projeto super detalhado para uma embarcação que era, na verdade, a única esperança de sobrevivência. Agora, vamos falar das dimensões, porque elas são realmente impressionantes. A gente está falando de uma estrutura de 300 côvados de comprimento, o que dá mais ou menos 135 metros. É maior que um campo de futebol oficial. 50 côvados de largura, uns 22 metros e meio, e 30 de altura, 13 metros e meio. A escala dessa arca já mostra a magnitude da operação de resgate que estava para acontecer. E junto com todas essas instruções, algo fundamental é estabelecido aqui: uma aliança. Não era só uma ordem do tipo, faça isso. Era um pacto, um compromisso solene, uma promessa de que, se Noé seguisse tudo à risca, ele e sua família seriam salvos. E esse conceito de aliança, de pacto, é central e vai reaparecer muitas e muitas vezes ao longo de toda a Bíblia. Mas a missão de Noé ia muito além de ser só um construtor. Ele tinha que reunir sua família, a esposa, os filhos, as noras. Depois, a parte mais complexa, levar um casal, macho e fêmea, de cada espécie de ser vivo. Aves, animais grandes, os pequenos, tudo para conservar a vida. E claro, ele ainda precisava armazenar todo tipo de comida para ele, para a família e para todos os animais. Pensa na logística disso, uma tarefa colossal. E com isso, a gente vai chegando na conclusão do capítulo 6. Depois de vermos a sentença divina, a exceção de Noé, o projeto da arca e a missão, o foco agora volta para a resposta humana. Como é que Noé reagiu a essa tarefa simplesmente monumental? A resposta vem de forma curta e direta, numa frase final que carrega um significado imenso. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Ponto. É a afirmação máxima da fé e da obediência diante de uma ordem que não tinha precedentes. As preparações, então, estavam completas. O futuro de toda a vida na Terra, naquele momento, repousava sobre essa simples, mas poderosa obediência. E assim, o capítulo 6 termina. Ele nos deixa na beira do precipício, no limiar do dilúvio. A arca está pronta, os passageiros já estão definidos, mas a tempestade ainda não começou. E isso joga pra gente a grande pergunta que vai ser respondida no próximo capítulo. Será que a obediência de um único homem vai ser suficiente para recomeçar o mundo inteiro? A resposta, claro, nos aguarda na nossa próxima análise em Gênesis capítulo 7.